Hoje, sexta-feira, dia 23 de maio. Gente, desculpa um pouquinho a demora hoje, tá? Mas não foi porque a gente quis demorar, não, tá? A gente acabou aqui tendo que atrasar. Eu tava assistindo a entrevista que a Gretchen deu pro Chico Barney. E aí ela falou e não disse nada, basicamente. A entrevista dela não esclareceu muita coisa. O que ficou claro na entrevista dela foi que ela já foi programada para arregar mesmo. Porque o Chico Barney fez uma pergunta se ela já tinha, se isso era planejado na cabeça dela. E aí ela fala durante a entrevista que ela nunca tinha falado nada com a Record, mas era um combinado com o marido dela. De que se o clima tivesse ali muito ruim, muito pesado, eles iam arregar, que eles iam sair do programa. E aí fica claro pra gente, né, que ela já foi com a real intenção de arregar. Quando o programa não saiu do jeito que ela achou que ia ser, vocês sabem disso, né? Porque quem acompanha a Gretchen em reality show sabe do que eu tô falando. E aí, quando a gente acompanha a Gretchen nos reality shows e acompanha ela há muito tempo, a gente sabe que o grande problema da Gretchen não é exatamente a preocupação com os outros ao redor dela. O grande problema dela é que quando as coisas que ela coloca não são validadas, basicamente as pessoas ali reclamam, as pessoas ali acabam agindo de alguma forma contra ela, ela não gosta. E aí ela se sente ali afrontada. Foi o que aconteceu ontem com o Esdras e ela. No final das contas, foi por essa razão que ela acabou saindo lá do Power Couple. E no final das contas, gente, não esperem muita coisa da Gretchen. Gretchen não vai ser muito diferente do que vocês estão vendo aí. Gretchen não vai ser muito diferente do que a gente já está acostumado a ver dela. O máximo que a gente vai conseguir com relação a Gretchen é só mesmo rir de algumas situações. Mas eu vou trazer alguns trechos dessa entrevista, tá? Porque eu achei interessante essa entrevista, que ela nega completamente ali que a Carol fosse sofrer algum tipo de violência. Quando a gente viu isso, ficou claro. E ela diz que, ao contrário, que quem estava sofrendo a violência era o Domini. E que a Carol está ali caçando uma expulsão e usando como justificativa a violência contra a mulher. É sério, a Gretchen falou isso, tá? Eu vou mostrar isso no vídeo, vocês vão ver, vocês vão ficar boca abertos com isso. E aí ontem, eu sei que muita gente não gostou da eliminação da Francine e do Júnior. Muita gente achou a eliminação dos dois injusta. Eu não achei, ao contrário. Eu falei pra vocês aqui que a eliminação de Francine e Júnior ia acontecer por causa das atitudes que eles estavam tendo lá dentro, aquelas atitudes de defender o Domini. A própria Francine disse que apoiava o Domini. Aí ontem, na cabine de descompressão, o Júnior falou para todo mundo ouvir que ele se arrependia de não ter batido no Radamés. E aí, hoje, na entrevista que eles fizeram lá no self-service, eles continuaram mantendo esse apoio e continuaram mantendo essa visão. E ainda disseram que, se voltassem, fariam a mesmíssima coisa. Aí agora vocês percebem por que deu ruim, né? Agora vocês entendem por que o negócio deu ruim para eles. Mas enfim, vamos lá comentar algumas coisas, vamos lá comentar aqui com vocês, tá? Não vou falar, obviamente, só dessa história aí do Power Couple, mas obviamente isso vai ocupar uma grande parte do nosso programa de hoje. Mas vamos começar, antes da gente falar, sobre a repercussão ali da história da Virgínia na Grande Rio. Vocês sabem que a Virgínia, ela foi confirmada ontem no cargo como uma das rainhas, como a rainha de bateria da Grande Rio. E aí o que foi que aconteceu? Ontem eu já tinha mostrado para vocês a reação da comunidade, o que a comunidade de Caxias tinha achado disso. Aí uma pessoa que fez parte, ou faz parte, não sei ainda, lá da escola de samba, resolveu se manifestar. E acabou gerando uma certa revolta de seguidores da Virgínia que não sabem quem é esta pessoa. Então vamos mostrar para vocês aqui a reação desta pessoa. Ela é uma pessoa famosa, tá? Com relação a
confirmação de Virgínia como rainha de bateria. Olha só quem é esta pessoa, tá? Olha aí para vocês verem. Carol Castro, atriz, tá? Eu vi muita gente perguntando quem é Carol Castro, especialmente ali nas redes da Virgínia. Carol Castro é uma atriz, tá? Inclusive ela protagoniza a novela das 18 horas atual, Garota do Momento. Então, ela é uma atriz, tá? Para quem não realmente ligou o nome à pessoa. Olha o que Carol Castro escreveu. Acho um absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária às custas do vício e de levar os outros à pobreza ser rainha de qualquer coisa. Muito menos de uma escola como a Grande Rio. O tema Magbit fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor, alguma coisa, faz alguma coisa. Chico Science deve estar muito fulo lá de cima, disse aí a Carol Castro. Olha o negócio realmente ali. Eu falei para vocês, eu vou continuar falando com relação a essa situação aí que envolve a Grande Rio, tá? Isso não é só uma crítica com relação à Virgínia, é porque ela sabe exatamente que ela não tem como se comparar com a Paola Oliveira, né? Eu acho que a diferença entre as duas é bem evidente, né? Mas vocês sabem que a Virgínia tá ali exatamente para isso. Eles colocaram a Virgínia lá para ter esse buzz na internet, esse hype, esses posts aí para gerar engajamento, para viralizar. É para isso que eles colocaram a Virgínia como rainha de bateria. Não foi porque Virgínia tem grandes talentos com samba. Vocês sabem que ela não tem. Ontem, inclusive, eu achei vergonhoso aquilo, né? Ela completamente deslocada ali, sem entender nada sobre carnaval e sem entender nada sobre samba, fazer lá toda aquela... pegar aquele negócio, ficar tocando ali, completamente fora de ritmo, completamente fora ali, deslocado do que realmente ela precisava ter. Enfim, né? Vocês sabem a minha opinião com relação a isso, tá? Eu acho que foi um absurdo eles fazerem isso. Mas quem é partidário da escola, quem realmente tem ali algumas coisas com a escola, eles vão ali, de uma certa forma, ficar chateados com essa situação. E não tem nada de errado em ficar chateado com isso. O grande problema não tá nem aí. O grande problema está em outro lugar. Este lugar, para mim, está em outro momento. Sabe onde é que tá esse lugar aí? É das pessoas não entenderem se isso se adequa ou não ao que eles próprios pregam aqui fora. É o que eu falei com relação a Virgínia ser evangélica e estar no meio do carnaval. Não combina uma coisa com a outra, né? Vocês sabem que não combina. E aí, quando a Carol Castro faz isso e levanta isso no meio de uma CPI das Bets, que está justamente tratando dessa questão, aí o negócio fica muito, mas muito mais claro para todo mundo ouvir, né? Eu acho que vocês perceberam aí o porquê. Aí a Virgínia respondeu, tá, a todos esses comentários. Olha aí o que ela colocou lá no Instagram dela. O sucesso vem para quem faz o que precisa ser feito. Ela respondeu isso hoje de manhã, tá? Tudo bem, eu concordo, né? O sucesso vem para quem faz o que precisa ser feito. Mas, assim, o que foi que ela fez de tão excepcional assim que merecesse todo esse destaque, a não ser ficar mostrando a vida dela o tempo todo no Instagram e cenoura do Leonardo? Eu acho que é porque tem muito mais coisas aí, né? Eu já falei e continuo mantendo a minha visão. Essa contratação dela, colocar ela como rainha de bateria de uma escola de samba, é só para conseguir engajamento nas redes sociais, tá? E muita gente da própria escola fala isso, tá? Muita gente da própria escola falou muito isso. Olha essa notícia aqui da Fábia Oliveira, tá? Para vocês verem o quanto isso não é nenhuma teoria. Porque se fosse teoria, pelo menos eu poderia afirmar para vocês que eu estou tratando de uma teoria. Não, isso aqui é o que realmente tá na notícia ali da Fábia Oliveira, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui junto com vocês essa notícia, tá? Vamos ver junto aqui. Eu sei que eu tenho que consertar esse tá, né? Muitos de vocês já falaram isso aí nos comentários.
Deixa eu só clicar aqui. Quando eu clico aqui, gente, tá? Eu vou no modo leitura. Se o negócio me permitir, quando eu clico no modo leitura, isso aqui abre um... Deixa eu recarregar aqui de novo. Isso abre aqui um negócio que tira um pouco as publicidades e eu consigo enxergar, consigo ler, consigo fazer as coisas aqui melhor, tá? Meu Deus do céu, o negócio travou aqui, né? Provavelmente travou aqui. Mas vocês viram, mestre de bateria da Grande Rio denuncia ameaça nas redes e se afasta. Por que ele denunciou a ameaça nas redes, né? Eu acho que tá claro o porquê, né? Muita gente não gostou da atitude, muita gente não gostou aí de toda essa colocação da Grande Rio de colocar uma influenciadora ocupando um cargo que pertenceu a uma grande pessoa. Gente, desculpa o barulho aqui. O gato, a gata Dory, minha gatinha aqui, 10 anos, hoje resolveu ficar pulando e derrubando as coisas. Aí ela fica pulando aqui do lado e aqui em cima de mim e fica mexendo nas coisas, tá? Daqui a pouco ela se ajeita aí. Mas vamos lá. Mestre de bateria da Grande Rio denuncia ataque nas redes e se afasta. Fabrício Machado de Lima, o mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio, usou as redes sociais na manhã desta sexta para denunciar que vem sendo alvo de ataques e ofensas após a confirmação da influenciadora Virgínia Fonseca como rainha de bateria da escola de samba carioca. Por isso, o músico decidiu se afastar temporariamente do Instagram. Sempre adotei o silêncio como minha doutrina e por isso estou sempre na minha, respeitando todo mundo. Não ofendo e não ataco ninguém, começou o músico. Sou um profissional do carnaval, um trabalhador que, como muitos, ajudam a engrandecer esse espetáculo. Eu sempre busco andar pelo certo e andar de cabeça erguida. Em seguida, ele continuou. Ontem começaram ataques, ofensas e xingamentos, e até direcionadas a mim. Por esse motivo, irei deixar essa rede off por algum tempo, evitando assim problemas maiores. Eu não preciso de rede social, e sim de paz para seguir trabalhando. Os amigos que admiram o meu trabalho sabem onde me encontrar. Estarei na Grande Rio todos os dias trabalhando em busca da batida perfeita. Aqui para vocês verem, tá? Sempre adotei o silêncio como minha doutrina, por isso estou sempre na minha, respeitando todo mundo, não ofendo e não ataco ninguém, sou um profissional do carnaval, um trabalhador que, como muitos, ajuda a engrandecer esse espetáculo. Eu sempre busco andar pelo certo e andar de cabeça erguida. Ontem começaram ataques, ofensas, xingamentos e até ameaças direcionadas a mim. Por esses motivos, irei deixar essa rede off por algum tempo e evitando assim problemas maiores que eu não preciso de rede social e sim de paz para seguir trabalhando. Enfim, vocês estão vendo aí. Eu falei e continuo falando. O grande problema foi eles fazerem isso para conseguir hype na internet. Conseguiram. Só que eu acho... E eu não sou muito adepto dessa teoria, porque o Davi é muito adepto dessa teoria. Ele falou numa entrevista ali, eu acho que foi com o Chico Barney, onde ele disse que todo engajamento, positivo ou negativo, é bom. Eu já sou adepto, talvez old school, porque da época que eu estudei comunicação, eu sempre entendi que engajamento negativo não é legal. Engajamento negativo até ajuda a levantar a tua audiência, de fato. Mas isso vai fazer comprar o seu produto? Isso vai fazer você ali ter uma relevância como pessoa ou como produto para o consumidor? Eu acho que eles deviam ter pensado nisso na hora de colocar ali a Virgínia e achando que o fato dos 50 e poucos milhões de seguidores dela vão conseguir engajar com ela o tempo todo. A gente sabe que não vai. A gente sabe que isso não vai converter. Mas tá aí, né? O próprio mestre de bateria ali confirmando a nossa visão e confirmando aquilo que a gente já vinha falando. Olha o tempo que eu venho trazendo isso aqui para vocês, tá? Olha o tempo. Mas enfim, vamos girar? Tem algum tempo, gente, que a gente assistiu aqui. Eu acho que eu cheguei a passar aqui, não lembro qual foi o vídeo, tá? Mas teve uma entrevista que a Cláudia Raia deu
eu acho que foi num podcast, alguma coisa assim, aonde ela fala sobre a Carol Peixinho. Carol Peixinho, atual mulher de Tiaguinho. Eu ia falar do Rodriguinho, mas não é do Rodriguinho, não. Às vezes eles se confundem. E aí, ontem, a Carol Peixinho participou de um podcast. E aí, na participação dela no podcast, fizeram esta pergunta: o que foi que ela tinha achado da Cláudia Raia ter exposto a gravidez dela antes dela mesma fazer isso? Olha aqui a resposta da Carol Peixinho. Luciana, a área da Cláudia Raia. Não acredito, deu certo. Só que as pessoas, vendo o comentário... Eu que alegria. sabia toda a história de que ela tinha me indicado, que eu tava tentando. É assim, a amiga comemorou. É, claro. Só que, gente, óbvio. recortaram esse comentário e ficaram tipo assim, não entendi o que a Cláudia quis falar. O que ela quis dizer com isso? Ela fez FIV? Quais foram os tratamentos que ela fez pra engravidar? Meu Deus. E foi Deus. natural. Foi natural. Eram muitos comentários. Eu falei, ai, gente, fazer uma história. Gente, foi natural. Não. Qual o problema? Exatamente. Qual o problema? Você não é mais mãe nem menos mãe se você faz, né? Você chegou a congelar óvulos? Eu congelei óvulos em 2023. Então, assim, quando eu falei da tentante também, eu tinha a segurança dos óvulos. Claro. Se a gente não consegue natural, a gente Tudo vai, bem, né? Tá tudo bem. óbvio. Então vocês ouviram aí a Carol Peixinho falando, esclarecendo que não tem nada entre elas, que não tem problema nenhum entre ela e a Cláudia Raia, porque a Cláudia Raia expôs aí que ela estava engravidando. Na verdade, a Cláudia Raia não expôs que ela estava grávida. A Cláudia Raia expôs o método pelo qual ela ficou grávida, né? Quando a Cláudia Raia fala, não acredito, deu certo, a Cláudia Raia tá falando aí, né, que ela tinha feito FIV, ou melhor, fertilização in vitro. E aí, né, todo mundo se questionou como foi que ela ficou grávida desde então, porque aí ela veio e esclareceu nesse podcast que ela participou ontem, que não, ela não ficou grávida usando a técnica de fertilização in vitro, mas que não teria problemas em ficar se fosse necessário, que o negócio ali foi naturalmente mesmo. E aí, obviamente que naquele momento todo mundo pensou que o clima entre as duas estava bastante estranho. Agora está confirmado, né, que de fato a Cláudia Raia, quando ela comete algumas gafes, a gente só tem que fazer alguma coisa, só precisa rir mesmo, porque às vezes a Cláudia Raia, ela age assim, né, ela comete algumas gafes, ela é mesmo de fazer algumas gafes, ela é mesmo desse jeito e não vai mudar. Infelizmente, né? Ou felizmente, a Cláudia Raia é desse jeito. Inclusive, esse eu acho que deveria ser um dos melhores papéis que poderiam explorar na carreira dela enquanto atriz. Ela fez vários papéis que basicamente emulavam ela, e outros papéis que não eram ela, mas os melhores papéis, na minha visão, acompanhando a carreira dela, foram justamente os papéis em que ela era ela mesma. Cheia de gafes, metendo os pés pelas mãos, fazendo coisa que a gente acha errado, mas ao mesmo tempo fica engraçado. Essa é a Cláudia Raia. E no fim, o que todo mundo especulou, se as duas estavam ou não se falando, ou se estavam com raiva uma da outra, não. Vocês viram que no próprio vídeo a Cláudia Raia estava super de boa conversando com a Carol Peixinho e disse que só queria saber e estava feliz pela amiga dela ter conseguido engravidar. Enfim, só isso, né? Eu sei que, gente, é porque dia de sexta-feira é muito cagado mesmo com relação a essas notícias, né? Por isso que eu gosto de tratar de reality show, mas vocês sabem que no momento que tá no ar, o Power Couple não tem uma audiência, nossa, tão consistente assim, vocês sabem disso. E aí a gente tem que recorrer às fofocas, né? Por isso que eu tô tratando aí de mudar um pouco os conteúdos aqui do canal, exatamente para não ficar muito preso a essas notícias, né? Vocês viram que hoje foi bem fraco, né? Agora, antes de eu começar a falar só do Power Couple, né, das entrevistas aí, tanto da Francine quanto da Gretchen, Davi mostrou o resultado dele lá da LipoLed HD, olha só. Davi mostrando o resultado da LipoLed HD. Olha aí o resultado dele.
Eu achei que ficou bonito, tá? Eu achei que ficou realmente bonito. Eu achei que deu bem certo aí pra ele, tá? Olha, ele começando aqui a evolução na primeira semana que ele fez, na segunda semana e agora na terceira semana. Ó, pra isso, que evolução. De fato, tá bem bonito ele aqui nessa evolução aqui da terceira semana. Tá bem bonito. Achei inclusive, ele recuperou bem rápido. Tá bem bonito ainda. Para quem vocês estão vendo esses esparadrapos aqui, tá? Aonde vocês estão vendo esses esparadrapos é onde foram introduzidas as cânulas que sugam a gordura na lipoaspiração, tá? Eles fazem isso aqui pelo peito e fazem pelo umbigo. Por isso que ele tá com esses esparadrapos aí, para esclarecer. Mas ele tá bonito, tá? A última foto, a última imagem à direita da tela é ele agora nessa última semana. Tá bonito, gostei da evolução dele, ficou bonito, né? Eu espero, olha aí o resultado dele aí, né? Tá bonito, ele ficou bonito mesmo. Gostei, ficou ali HD em alta definição. Agora ele tem que manter a dieta, né? Ele já tirou os esparadrapos, como vocês viram aí. 26 dias de físio com ele marca aí a doutora e olha o resultado, tá ficando super natureza. Tá bom, gostei, ficou bonito. Não que eu não achasse que não fosse ficar, né? Porque um cirurgião plástico tem que fazer um negócio desses aí. Esteticamente tem que dar tudo certo. Mas ficou bonito a evolução do Davi. Achei que ficou realmente bonito, tá? E assim é uma forma dele apagar um pouquinho, né? As críticas aí que vieram a ele nos últimos dias. Agora ele precisa, uma coisa que vai ajudar muito ele é ajeitar aquela linha V que fica entre a barriga e a região pélvica. Aquilo realmente dá um tchan a mais nessa situação. Mas aí, como ele não mostra, não dá pra gente ver. Dizem, isso eu fiquei sabendo hoje à tarde, tá? Dizem que Davi estará na Fazenda 17. Ontem eu falei para vocês sobre o Rafael Cardoso na Fazenda 17. Ontem eu comentei com vocês que aquelas entrevistas que o Rafael Cardoso tem dado, ele deu uma entrevista no SBT, ele participou do quadro da harmonização no SBT. Ele passou também com a Cláudia com a Kátia Fonseca, lá no canal dela no YouTube, deu aquelas declarações polêmicas que foram pinçadas, cortadas, aí passaram em várias páginas de fofoca. Isso, pra mim, na verdade, quem tá acostumado a cobrir, especialmente aí a Fazenda, sabe que isso aí é um prenúncio de que ele vai pra Fazenda. Ontem à noite, a Fábia Oliveira falou que o Rafael Cardoso já está praticamente acertado, tá com a Record, já negociaram condições, já tá tudo certo e que só falta assinar o contrato. Diz aí a Fábio Oliveira que o Rafael Cardoso vai estar na Fazenda. E eu não duvido, tá, gente? Eu não duvido. Porque, de fato, o Rafael Cardoso agora tá num momento aí que a gente chama de revirada. Ele saiu daquele hype que ele tinha como um dos grandes atores da Globo. Aquele que fez inúmeras novelas. Lembra lá na pandemia? Ele foi um dos rostos que mais apareceu na televisão durante a pandemia. Ele foi um dos rostos que mais a gente viu, porque ele fez muitas novelas ao longo da década de 2000. Foi protagonista de várias novelas, inclusive. E aí, obviamente, ele foi decaindo ao longo do tempo, mas não foi por causa da perda de talento ou qualidade técnica dele. Ele ainda segue sendo um bom ator. A queda dele aconteceu por causa do envolvimento dele com drogas. E ele esclarece isso em várias e várias outras entrevistas. E aí, como ele deu essa decaída, ele viu ali que deu bom, por exemplo, pro André Gonçalves, deu bom pro Sidney Sampaio, né? Que tal repetir isso, né? Meus colegas atores já fizeram e deu certo para eles. Que tal a gente fazer isso agora com a gente? Vamos ver como é que isso vai dar. E eu não tenho dúvidas de que se ele entrar na Fazenda, ele vai longe. Longe. O Rafael Cardoso pode ter os seus problemas e tal, mas ele ainda é um ator que é muito querido aqui fora. As pessoas ainda gostam muito dele. Ele ainda tem um recall muito forte aqui fora. Então eu ainda acho que se ele entrar ali na Fazenda, que se ele participar
da Fazenda, ele vai longe. Pode até ser que não seja o campeão. Dificilmente vai ser. O André não foi campeão e o Sidney Sampaio também não foi campeão. Mas eles chegaram na final e ficaram em segundo lugar. Isso significa que eles conseguiram superar o jogo. E eu vou até mostrar para vocês essa notícia aqui, tá? Eu não consigo enxergar assim o Rafael Cardoso participando da Fazenda 17. Eu consigo enxergar porque ele é um nome interessante para participar da Fazenda. Ele é um nome assim que aparentemente a gente tem aquela visão dele ser um cara pacífico e tal, mas ele recentemente, antes de toda essa mudança que ele teve, a gente viu ele ali envolvido com vários casos. Não gosto nem de dizer essa palavra, mas ele teve ali algumas porradas que ele deu em algumas pessoas. E aí isso pode até ser interessante, né? A gente ver e ele mostrar pra gente que ele não é aquilo que falaram dele. Mas tá aí na Fábia, olha aí na Fábia. Rafael Cardoso na Fazenda 17, como estão as negociações? Rafael Cardoso está prestes a enfrentar um novo desafio na sua carreira, a participação no reality. As negociações para que o ator entre na Fazenda estão bastante avançadas. Fontes revelaram que falta apenas assinar o contrato. E se for isso, ele vai ser um dos grandes nomes da Fazenda 17. Mas hoje à tarde surgiu uma nova notícia aí. Está circulando o X que eu vi, que a Lady Ellen, que participou do BBB 24, estaria ali também negociando com a Record uma participação na Fazenda 17, mas que a Record usaria ela como um trunfo. E aí, muita gente está especulando, este trunfo será que vai ser o Davi Brito? Porque afinal, os dois tiveram uma rivalidade no BBB 24. Vão reviver esta rivalidade na Fazenda? Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu vi a notícia, tô falando aqui essa notícia pra vocês, mas eu não acho que Lady Ellen, já sabendo todo o cancelamento que ela sofreu, já sabendo tudo o que ela passou ali envolvendo o Davi, eu não acho que ela faria na Fazenda a mesma coisa que ela fez no BBB. Eu não acho. Eu não acho que ela entraria na Fazenda disposta a brigar com o Davi. Não estou dizendo que ela seria amiga do Davi, não estou afirmando que isto ia acontecer. Mas eu estou dizendo que ela não ia cometer o mesmo erro. Ela não ia querer passar pelo mesmo cancelamento que ela passou há 2 anos atrás. Então ela não vai querer isso. Ela não vai, com certeza vocês não. Se ela for para a Fazenda e o Davi também for, vocês podem ter certeza, eles não vão tretar. Eles não vão ser... podem até não ser amigos e jogarem de lados opostos. Mas o Davi não vai tretar com a Lady Ellen e ela muito menos com ele. Ele vai criar o grupo dele, vai ficar gravitando ali no grupo dele, do mesmo jeito que ela vai ficar gravitando do outro lado, mas não acho que ela vá ali enfrentar o Davi de novo. Até porque o cancelamento que ela sofreu depois do BBB foi bastante pesado. Então não acho que Lady Ellen vai lá com esse objetivo. E se ela for mesmo, porque eu também acho que ela não vai, ela já deu várias declarações de que ela não aceitaria participar de um outro reality de confinamento, pelo menos não enquanto ela não resolver algumas questões. Eu acho que talvez ela não entre não. Mas muita gente está apostando que ela entre e os burburinhos dos bastidores estão dizendo que ela vai entrar. Outros burburinhos dizem que é a Eva... Mas eu acho muito difícil a Eva entrar. Até porque a Eva não teve um bom desempenho no BBB. Diferente da Lady, a Lady causou alguma coisa. A Eva não causou nada. A Eva não teve uma grande participação no BBB. Vocês sabem disso. A Eva ela ficava muito colada na Renata. Se dissessem pra mim que a Record tá interessada na Renata, aí eu falo. Aí eu acho que tem chance. Mas a Eva eu não acho que tem tanto esse feeling assim pra estar num reality show como a Fazenda, não. A Renata talvez até tenha, mas a Eva não tem. Eu acredito mais na Lady Ellen entrando do que na Eva, na Renata. Enfim,
Dizem, né? Isso aí são só rumores de bastidores. Vocês repararam que em maio começa a gente a falar de tudo isso, porque é em maio que o negócio começa a ser montado. Carelli começa a pegar essas polêmicas agora, no começo de maio, final de maio, começo de junho, até mais ou menos ali a segunda semana de julho, e ele fecha o elenco por aí. Os últimos nomes que ele fecha o elenco, normalmente ele fecha ali cerca de um mês antes do programa estrear. A Fazenda esse ano tá programada para estrear, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho aqui essas datas. A Fazenda desse ano tá programada para estrear, se a Record não mudar nada, a Fazenda vai estrear no dia 15 de setembro e ela vai terminar no dia... no dia 18 de dezembro, de 15 de setembro a 18 de setembro, pertinho ali do Natal, basicamente como tem sido nos últimos anos. E a Record eu acho que não vai mudar com relação a esse esquema, tá? Vai ficar sempre ali nos 94, 95 dias, muito próximo ali, né? O BBB 26 a gente ainda não sabe como vai ser. A única coisa que eu tô sabendo aí de bastidor é que talvez não seja tão no começo do ano como foi o BBB 24. Talvez eles joguem mais um pouquinho pro final de janeiro, porque eles meio que estão entendendo, né, que a Fazenda sendo um sucesso, eles vão se sentir mais pressionados a entregar um produto melhor. E aí, isso só vai ser definido, a estreia do BBB, pelas fontes que já me relataram, lá pro mês de outubro, mais ou menos, que é quando a Globo vai anunciar ali aquele upfront, que é quando eles anunciam as novidades pro ano seguinte. E aí, provavelmente, o BBB pode estrear ali lá pelo dia 15 de janeiro, pelo dia 18 ali de janeiro, tá? De 2026. Mas não vai ser assim logo nos primeiros dias, porque eles entendem que muito provavelmente, né, o desgaste que o BBB passou esse ano pode piorar muito mais se uma Fazenda for um sucesso. E aí eles vão ter que entregar um produto melhor. E talvez o desgaste de reality um colado no outro possa ser um problema para eles. E aí possa ser que a gente veja aí o BBB 26 estrear ali na terceira semana de janeiro. Mas não tem nada confirmado ainda, tá? Só tô passando aqui para vocês o que é um rumor. Não tem nada confirmado ainda, tá? Vamos girar? Agora eu vou falar só do Power Couple, tá? Só daqui para frente é só do Power Couple. Ontem, vocês viram que a gente teve a eliminação da Francine e do Júnior. A eliminação da Francine e do Júnior era algo que a gente já esperava que fosse acontecer. Eu falei para vocês que essa eliminação iria acontecer, muito por causa da própria atitude deles, tá? Muito por causa da própria atitude em defender o Dominic. Ontem, na cabine de descompressão, eu tava acompanhando o Lucas Selfie. Eu esperei a cabine de compressão terminar para fazer o vídeo e entrar aqui com vocês. E aí, o Lucas Selfie fez ali uma pergunta pro Júnior. O que é se ele se arrependia de alguma coisa. Gente, não tem como. Olha a resposta que o Júnior deu ali na cabine de descompressão. Lembrando que esse vídeo ele foi divulgado pelo próprio Lucas Selfie, tá? O próprio Lucas Selfie. Então vamos dar uma olhadinha nesse trecho aqui e aí a gente comenta mais. Olha só. A cena ali do Dominic com ela. Vocês veem algo de anormal assim? Ou tá tudo dentro do limite do jogo? Ele surtou, entendeu? É sempre aquela picuinha de não deixar falar, intervir. Assim ela vai plantando a sementinha e vai conquistando todo mundo. Então você acha que o Dominic chegou nesse ponto por uma provocação dela? Talvez o Dominic não iria agredir ela. Talvez o Dominic queria se impor ali. O que a gente poderia fazer naquele momento? Tava todo mundo na flor da pele. É o que você falou, né? Talvez não iria. Mas só de abrir a margem mas de talvez... Justifica. Mas não justifica. E no pós, né? Que ali no calor do momento, né? Vamos deixar o Dominic calmo e tal. Mas no outro dia, pela cabeça de vocês, de repente trocar uma ideia e falar, cara, independente do jogo, a gente tem ranço dela, ela pode ser isso, aquilo, mas não é legal o cara ir pra cima da... Se fosse, de repente, sei lá, um Radamés com a Fran, qual seria a sua reação?
Não, o Domini, ali ele pediu desculpa pra gente, ele se arrependeu do que ele falou que o posicionamento dele deveria ter sido com outras palavras. Então, ao meu ver, ele se arrependeu do que ele fez. Pra mim tá tudo certo, o Carol Radamés é inimigo meu dentro da casa e eu jamais iria falar com eles. É um arrependimento ou vocês fariam exatamente igual? Não, porque... Não. Sinto muito, não. Outro momento que passar a mão na cabeça dela são os amigos dela. Se a gente fosse lá, é só a falsidade. A gente nunca nem se quer dar bom dia, chega lá, tudo bem. Meu. Começou o showzinho de Pergunta pra mim, foi Hansa ou foi VT? Na verdade, eu me arrependi de não ter batido, que eu acho que deveria. Você se arrependeu? Lógico. Olha aí o que vocês viram, né? Eu me arrependi de não ter batido. Ele tá falando aí do Radamés, tá? Ele tá falando do Radamés. Agora vocês entendem por que eles foram eliminados, né? Eu acho que se muita gente ainda achava que esse casal ia entregar alguma coisa no Power Couple, vocês já perceberam que eles não iam passar do que eles passaram hoje. É isso aí. Isso foi na cabine de descompressão. E você ouviu ele dizer ali, o Lucas Self tentando extrair dele, o Lucas Self tentando extrair ali. Cara, é solidariedade, não tem nada a ver com o jogo, isso é uma questão extra-jogo. O cara jogando, puxando isso e eles dizendo que isso ia soar falsidade. E eles apoiaram a atitude do Domini. E agora, ontem à noite, depois da eliminação... Eu vou falar melhor no vídeo só sobre o Power Couple. Mas ontem à noite, o que foi que aconteceu? Depois da eliminação ali da Francine e do arrego da Gretchen, eles ficaram ali dentro, o Domini, o Everton, especialmente o Everton, que tá achando que o público tá amando o que ele tá fazendo, eles queriam arregar, os dois queriam arregar. 3 casais ontem queriam arregar, o Domini, o Everton e a Gretchen. A Gretchen teve coragem de arregar porque ela vai pagar a multa. Agora, os outros 2 querem arregar, mas não têm o dinheiro para pagar a multa. Então querem se jogar na DR para ver se são eliminados logo, porque aí eles não precisam pagar a multa e aí eles não precisam assumir responsabilidade com nada. Agora vocês entendem por que foi necessário. Quem disse que esse casal estava entregando alguma coisa de jogo, tá vendo, queria muito mais de um barraco do que um jogo de verdade. E eu falei para vocês, eu imaginava que Silvia e André fossem ser eliminados, imaginava, inclusive eu ainda acho que eles vão ser eliminados quando eles caírem numa DR que tiver ali uma coisa desfavorável para eles. Mas eu já consigo perceber aqui fora, poucas horas depois, que eles mereceram sim a eliminação, mereceram sair. Hoje, assim, eles não admitem que o Domini ultrapassou o nível, ultrapassou uma linha. Eles não admitem nada. A entrevista no Lucas Self hoje, meio-dia, gente, eu fui assistir de meio-dia às 2 ali, deixei rodando. Ai, gente, não tem como. É impossível, tá? É impossível. Achar que eles são bons, que eles fizeram um bom jogo. Olha um trecho daqui da entrevista dela. A gente assistindo aqui, lá tava 10 vezes pior. Foi horrível. A gente ficou, no outro dia, a gente amanheceu, a casa tava péssima, a casa inteira. Mas esses xingamentos, você vê que é um xingamento de quem tá bravo. Ela não é aquilo ali, entendeu? Que ele xingou ela. Ela manipula, faz essas coisas, mimada, essas coisas. Agora, tipo, chamar de tudo aquilo, ele nem conhece ela, entendeu? Então foi na hora da raiva. Essa coisa de pular em cima dela ou não, eu não posso falar, afirmar se poderia ter acontecido, se não... Eu fiquei... Não precisa afirmar nada, porque a gente viu. A gente viu o Domini se levantando, a gente viu ali, se ele não fosse contido ali pelo Vitor, que deu logo uma gravata nele, fez logo assim no negócio dele, o que a gente não ia ver acontecer ao vivo ali? E ela estava sentada no banquinho da DR, que é mais alto, dá pra ver muito mais ali de cima. Quando o Hanso fala mais alto, que é o caso dessa moça, ela fica passando pano para atitudes que não dá para passar pano. E quando você passa pano nessas atitudes, você basicamente está validando o discurso de uma pessoa e você está invalidando a outra. Gente, se a Carol tá agindo errado ali no jogo, vocês podem ter certeza, ela não vai adiante, o público eliminará ela antes. Mas agir da forma como a Francine agiu aí,
sem um pingo de solidariedade, porque isso é solidariedade, gente. Desculpa, é solidariedade. Você tá num momento complicado, passando por uma atitude complicada, e aí você não tem um pingo de solidariedade com as pessoas ali, um pingo de solidariedade. A mulher foi atacada e ela passou ali, eu lembro que teve várias, ela falando ali da Silvia, porque a Silvia era não sei o que, babado, marido dela, enfim, falando de pauta feminista, e na hora que a pauta aconteceu na frente dela, ela não foi capaz de tomar uma atitude. Isso é extra-jogo, isso não tem nada a ver com o jogo. Mas é aquele tipo de coisa. Só é feminista quando convém. Só funciona quando convém. Quando não convém, deixa lá. Ela disse que não sabe se o coisa é agredir. Tava na cara que ia. Só não foi porque ele foi contido. O Vitor conteve ele. Depois, a própria mulher dele se jogou ali em cima dele. Depois veio o Anthony. Veio um monte de gente ali que ficou em cima do Domini, justamente para evitar com que ele saísse e agredisse alguém. Não adianta o Domini dizer o contrário, porque a gente viu isto na TV, ao vivo. Então a gente sabe o que foi que aconteceu ali, a gente sabe o que rolou. Mas vamos continuar aqui com esse outro trecho dela. Acho que o que dá mais destaque é o fogo ali. É os xingamentos, é ele nervoso, aquilo ali é o que dá mais destaque. Mas às vezes a galera esquece também de olhar o porquê que pegou fogo. Entendeu? E a gente tem essa visão porque pegou fogo. Às vezes a galera de casa não tem essa visão. É que eu acho que é exatamente isso, que é o que vocês colocaram lá dentro aqui, que mesmo as pessoas entendendo e até às vezes concordando, elas ainda acham que beleza. É desproporcional porque o que ela cutucar, provocar, trazer é jogo. Mas a gente também acha desproporcional a reação do Domini. Entendeu? Só que o que dá ênfase, o que dá ibope é o Domini explodindo pra cima dela. Só que a gente vê o porquê isso chegou nesse tom. Não concordamos, é claro. Isso aí é injustificável, né? Você agredir verbalmente da forma que ele agrediu é injustificável. Mas a gente sabe o porquê chegou nesse ponto, entendeu? Então é por isso que, você não passa a mão na cabeça da Carol por conta disso? Não é que não passa. Eu acho errado, sim. Mas eu sei por que chegou nesse ponto. Eu acho assim, e também nesse... Sim, a gente tá cego nisso aí de que ela provoca. Não justifica o que ele fez. É o que eu falei, não falei? Eles passaram pano total para as atitudes do Domini, continuaram negando o que aconteceu no Power Couple, continuaram negando ali. E o Lucas Self tenta, gente, ele vai, ele tenta. Vocês veem que o Lucas Self, ele faz um esforço ali para tentar dizer, gente, o público achou isso desproporcional e vocês ainda estão defendendo isso. O Lucas Self vai lá e mostra, mas o cara ainda vai lá e insiste que aqui fora a gente não tem a visão que eles têm lá dentro. Eles esqueceram que a gente tá num reality show, que a gente tá vendo o que eles falam. A gente pode não ter 100% da visão deles, verdade, a gente nunca vai ter 100% da visão deles, mas a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe, a gente viu. Porque uma das coisas que a Gretchen falou ali era que a Carol ficava provocando ela o tempo todo, com risadinhas e palavras. Quem assiste o 24 Horas sabe que isso não aconteceu. Que a Carol, ela sempre ficou de um lado ali com o Radamés, o marido dela, e quando ela não queria conviver com ninguém, ela ficava ali no máximo com a Silvia, com o André, com o Rafa e a Thalira, ficava naquele grupinho ali e não ia conviver com o restante da casa. Tanto que isso virou uma questão num sábado à noite. Porque vocês não querem comer da comida da gente, a gente vai ter que fazer, vocês vão fazer comida separada da gente. Lembra dessa treta? A gente assiste, a gente tá vendo, a gente tá acompanhando. Eles esquecem que a gente tá acompanhando, que a gente tá monitorando essa situação toda. O Lucas Self tenta. Olha como o cara tenta. Não dá pra dizer que esse cara não é bom. Eu espero que a Record não tire o Lucas Self na cabine de descompressão da Fazenda. Porque o cara é bom, viu? E ele luta pra conseguir as coisas. Eu gosto muito do Lucas Self. Gosto mesmo. Já interagi bastante com ele nas redes sociais. Ele é um cara legal. Algum dia espero que consiga chegar lá onde ele chegou também. Mas vamos ver aqui um outro trecho dessa entrevista. Olha só. Eu não achei que foi um pulo em cima dela pra querer esganar ela. Porque seguraram, será? Olha, é um negócio assim, o que será que poderia ter acontecido? Ficaria naquilo ali, xingando, em pé, xingando ela, ou voaria no pescoço dela? Eu acho que isso ele não faria, tá? Poderia fazer voar no pescoço do Radamés.
nela, eu acho que não. E eu não vi, assim, essa coisa assim, ele queria mais que ela ficasse quieta. Tipo, fica quieta. Porque assim, a Carol realmente, ela não deixa a gente falar. Ela começou com isso, eu até falei, a semana passada, eu disse assim, quando ela começar a falar, gente, vamos falar em cima, porque ela não deixa o outro. Bem distorcido o que ela falou, não foi assim desse jeito. Era muito claro e direcionado para onde o Domini ia. Ele ia para cima da Carol, ele estava falando com a Carol, ele não estava falando com o Radamés. Ai, é sério, vocês veem aí, o Lucas realmente deve ter muito trabalho com esse pessoal, sério mesmo. O cara é bom em tirar essas coisas dele, mas eu acho ridículo essa atitude. E olha aqui o que o próprio público pensou da Francine. Olha só. Olha, Gente, talvez, a treta não foi com a sim, gente, pra mas começar. eu ficaria do lado do Domi. Né? Não sei o que, a gente é juiz agora ali, então a gente tem a nossa opinião e tal. Eu não sei o que queriam que a gente fizesse, né? Porque depois iam falar que eu tô arregando pra Carol. Aí eu não quis fazer isso. De lá dizer, você tá bem? Ô Domini, você pegou pesado, tal. Eu conversei num outro tom com ele, bem mais calmo, eu tava sem voz, à noite, ontem à noite. E eu achei que todo mundo iria pesar na cabeça dele. Juro, eu te falei isso ontem. É uma distorção tão grande aí que agora tá justificado porque que eles foram eliminados, né? Eu acho que tá na cara o porquê. Enfim, gente, é muito difícil a gente ter que ficar falando e jogando isso aí, porque isso é extra-jogo. Uma coisa que é extra-jogo não tem nada a ver com o jogo ali. Ninguém ia achar que ela era falsa só porque ela quis saber se estava tudo bem com a Carol. Se a Carol ali estava se sentindo bem, como é que ela estava se sentindo depois de tudo que aconteceu. Eles passaram pano na atitude de um agressor e vivem falando de pauta. No final das contas, a pauta derrubou eles. É interessante de ver isso, né? Interessante de ver como um reality show faz muita coisa capotar. E aí tem a Gretchen, né? A Gretchen arregou ontem. Vocês sabem que a Gretchen arregou e mereceu arregar. Ah, uma outra coisa que o Lucas Self perguntou aí pro Bilu é se ele participaria da Fazenda. Gente, desculpa, tá? O Bilu não merece participar da Fazenda coisa nenhuma. Ele disse que ele ia pra Fazenda. Vocês viram que o Bilu é uma planta, né? Então, não, né? Eu acho que o cara não merece participar da Fazenda. A Fazenda, o Carelli pode escolher um elenco muito melhor sem pegar o que já passou por esses realities, né? Não, eu acho que as pessoas ali do Power Couple que eu acho que seriam bons na Fazenda, a Carol. Se a Carol não ganhar o Power Couple, uma chance na Fazenda ela merece, porque olha o que ela enfrentando ali, ela puxando o Radamés pra cima, porque ela, né, a gente já percebeu que é ela quem faz isso. O Radamés, ele tá sendo no Power Couple muito semelhante como ele foi ali lá na Fazenda. A diferença é que tem momentos que ele vai mais pra cima, na Fazenda ele fazia muito pouco isso. Mas no Power Couple ele tá indo mais, ele tá enfrentando mais. Mas a Carol é quem joga ele pra cima. Eu acho que a Carol merecia uma segunda chance ali na Fazenda. Outra pessoa que eu acho que ainda merecia uma segunda chance, o Eike, eu acho que ele merece uma segunda chance. Não acho que ele esteja completamente errado ali no jogo dele. Só acho que ele tá ligado ali com aquele grupão, ele não tá enxergando outras coisas. Ontem já começou a recalcular a rota, mas eu acho que ele renderia na Fazenda porque ele é bom de prova. Acho ele um cara legal, fora desse contexto, ele é um cara legal, aparentemente é uma pessoa que a gente consegue ver como um cara legal. A Emily, apesar de eu achar ela chata, ela também merecia uma segunda chance na Fazenda. O Everton eu acho que não, mas ele tá fazendo de tudo pra cair numa Fazenda. Ele tá querendo uma Fazenda, mas ela tem muito mais ímpeto pra estar numa Fazenda do que ele. E não é só por uma questão de coisa de casal, não. Eu acho que ela entrega muito mais do que ele. Eu acho que muitas das tretas que ele faz ali no Power Couple, ele faz aquilo justamente porque ele viu em outros reality shows. E não necessariamente porque ele é naturalmente desse jeito. Aí eu acho que ele age muito porque ele viu em outros reality shows, ele viu que isso deu certo em outros reality shows, e como deu certo lá, bora reproduzir aqui.
Eu acho que ele faz muito isso. Mas bora lá pra Gretchen. Ou melhor, a Regretchen. Ela deu uma entrevista pro Chico Barney. Motivo do porquê a gente atrasou aqui. E aí ela falou pela primeira vez sobre a eliminação, sobre a saída dela lá do Power Couple. Uma das coisas que ela falou, o Chico Barney perguntou assim pra ela, se ela já tinha premeditado sair do Power Couple. E ela admite que sim. Ela admite que sim, que ela já foi premeditada. Olha aqui esse trecho. Oportunidade. Como no convite, a senhora já considerava desistir se as coisas não fossem como esperava? Não. Eu aceitei o convite porque meu marido nunca tinha participado de nenhum reality. O ano retrasado ele foi convidado para a Fazenda, mas ele estava fazendo mestrado em Portugal e era justamente na época da Fazenda e eu não achei viável ele fazer um reality sem antes ter passado pela experiência de viver o que é isso, de preferência comigo, que já tinha uma certa vivência, porque não é fácil. Mas consideramos sim, antes de entrar, que se isso abalasse a nossa saúde mental, nós iríamos sair. Imagina o Esdras participando da Fazenda. Ainda bem que o Carelli colocou ele junto com a Gretchen agora no Power Couple, porque a gente já viu que o Esdras não ia render nada na Fazenda. Ia ser uma planta, ia ser eliminado assim, e se o problema dele é barulho e saúde mental, como ela falou ali, então, gente, não tinha mesmo que estar na Fazenda. Ainda bem que o Carelli já provavelmente descartou essa ideia. Porque, de fato, ele não merecia estar na Fazenda, não. Mas aí ela dizer que ele precisava viver essa experiência, de preferência com ela tá tratando ele como um bebê reborn mesmo, né? Ela, assim, como se ele não pudesse ele próprio descobrir essas experiências, se ele fosse convidado a participar sozinho. É interessante, né, que ela trata o marido dela como se fosse uma criança. Por isso que ele reage como se fosse uma criança. Mas ela fala muito mais coisas. Olha só o que ela falou mais. Somente eu e ele sabíamos disso. Inclusive, na segunda semana, nós quase saímos, mas conversamos. E eu falei para ele relevar, que ainda estava no começo, que a gente ainda tinha mais oportunidade da gente conhecer melhor o jogo. E aí, então, resolvemos segurar mais uma semana, mais 2 semanas, fomos apostando, acabamos ganhando. E por fim, nós tínhamos uma pergunta no ar. Quando a Thalira voltou, eu já fiquei em dúvida do jogo do programa. Quando o Radamés voltou, eu já tinha combinado com o Esdras, que ele voltou junto comigo primeiro, e na segunda vez eu falei, se ele voltar, nós não estamos fazendo o jogo certo, e é o momento da gente sair. Então, era um combinado, eu e ele. Ela admite, né? Vocês viram aí que Gretchen admite que ela ia arregar mesmo. Que ela foi lá pensando em arregar. E foi. Tanto foi que ela fez aquele senão inteiro na primeira semana ali, na segunda semana, quando a Thalira voltou. E aí ela diz, pronto, pra mim deu. Aí ela pega o bebê reborn ali, e vai ali. Aí todo mundo fica lá. Não, Gretchen, não sai, isso não sei lá o que e tal. Agora vocês estão vendo a confirmação da própria boca, né? Vocês estão vendo, não preciso eu ficar ali fazendo análise. A confirmação da própria boca dela. E ela continua, tá? Olha só o que mais ela fala. Primeiro, ela saiu porque ela não queria ficar no sofá. Chico, quem já dormiu na rede, no meio do garimpo, o que é um sofá confortável, com cobertor, com comidinhas e um banheiro do lado. Então, pra mim, dormir no sofá, logo na primeira semana eu dormi lá embaixo, lá que eles chamam de perrengue, que eu não achei perrengue nenhum, porque era bem naquela casinha da fazenda, naquela casinha de madeira, e assim, tinha muito mato, muita floresta, a gente ama isso, eu e meu marido. Nós gostamos de estar lá. Depois, o fato se a gente fosse para o sofá, nós dois somos pequenos, a gente cabe direitinho no sofá. Então, nós não tivemos nenhum medo de sair por causa do sofá. E o outro dizendo que eu sou arregona. Justo eu, arregona.
Eu saí porque eu achei que era o momento certo, porque eu tenho que cuidar do meu casamento, que é muito mais importante do que um jogo. E assim, não tenho medo de nada da vida. O único medo que eu tenho é de barata. Ainda bem que eu não fiz a prova do bicho. Arregona, sim, arregona. Quando você está ali num jogo onde você está se submetendo ao julgamento público, você se submete a ser avaliada pelo público. E a partir do momento que você tira do público a oportunidade de te avaliar, você está sendo arregona. Ai, porque voltou na outra DR. Voltou porque a combinação ali, muita gente aqui fora, especialmente vários influenciadores, disseram que você ia entregar entretenimento, que você depois disse que não ia entregar. Você enganou todo mundo naquela DR, dizendo que você ia voltar com a velha Gretchen. E depois você admitiu que não ia voltar a velha Gretchen barraqueira. Tá aí. Por isso que eliminaram lá o menino e deixaram ela voltar. Eliminaram o Eros e a Giovanna e ela voltou. Por essa razão. Mas não foi, nossa, meu Deus do céu, porque Gretchen é, nossa, grande participante de reality show. Arregou em 2. Não quis ir pro julgamento do público, não quis saber, não quis ser eliminada pelo público, inclusive. É feio, gente, é feio, né? É feio. Vamos só pra gente concluir, né? Vamos continuar aqui. Ela passa pano nas atitudes do Domini, tá? Vamos ver aqui o resto da resposta dela. Mas, Gretchen, o pessoal aqui no chat até, eu vou falar porque é engraçado, não acho que seja uma ofensa, mas o pessoal tava falando a Reconga, tava falando a Regretchen, o pessoal tá cheio dessa história aí de arregar, que eu achei engraçado os nomes. Eu fiquei com a impressão, até por ser, a senhora é reincidente, a senhora fez a mesma coisa na Fazenda. Reincidente. A senhora tem medo Isso, mas quando eu saí... do crivo popular? É porque é uma pergunta que as pessoas estão se fazendo. Assusta. Claro, eu tem quero que que você passar pergunte tudo que eles estão perguntando. Eu falei hoje de manhã no Central que... Vocês veem, né? Parece que ela vive numa realidade paralela. Olha só aí a continuação. Aquela atitude do Domini foi muito mal vista aqui fora. Existe até agora muita gente falando que ele deveria ter sido expulso, que aquilo foi de uma agressividade desmedida. Eu particularmente concordo. Eu acho que foi uma postura muito equivocada dele. E me surpreendeu nenhuma mulher do grupo, e nenhum homem também, enfim, ninguém, dá alguma reprimenda no Domini e ainda passa pano. A senhora, inclusive, chegou a dizer que o Esdras faria pior. Então eu entendo, não só entendo, como apoio o Domini. Passado o tempo, te contar, dá para rever essa postura ou mantém? Não, eu mantenho. E vou te contar por quê. Tá. A Carol, ela está cavando uma expulsão e uma agressão contra a mulher. Ela começou com o Anthony, com o marido da Ana. Ela não conseguiu. Aí ela foi pro Eike e provocou a Nath, chamou a Nath pra briga. Ela é uma judoca, ela é uma professora de judô, ela é faixa preta. E ela chamou eles pra briga sem o microfone. Isso não foi pro ar. Porque ela esperou eles tirarem o microfone e veio, vai encarar, e isso não foi pro ar. Chamou pra porrada? Depois Como que foi isso? Chamou. Como que chamou. foi isso? A Carol chamou pra porrada. Como? E ainda disse pra ela assim, você não aguenta 1 minuto de luta comigo. 5. Ela foi humilde, ela falou 5. Isso a gente viu. Ela falou 5, seja 5 ou seja 1, mas assim, se ela sendo uma professora de artes marciais, em primeiro lugar ela tem que ter controle. Primeira coisa. Daí, né? Vocês viram, é meio difícil a gente lidar quando a própria pessoa admite, né? Que ela não quer rever e que ela colocando palavras em coisas que não existiram. A Carol nunca chamou e nunca falou ali, bora lutar, você e eu. Ela disse, você não aguenta 5 minutos comigo. Ela nunca usou a palavra lutar. Ela nunca usou a palavra brigar. Gente, essa entrevista da Gretchen é uma vergonha pra ela mesma, tá? Uma vergonha, uma distorção de tudo o que aconteceu. Mas ela se pronunciou, ficou do lado do Domini, disse que ela não ia mudar nada. No final das contas, ela disse que encerrou a carreira dela em realities.
E espero que o do Esdras também, tá? Espero que o do Esdras também, que a gente não tenha que ver esse homem na fazenda ali, porque senão vocês vão ver ali o bebê reborn sem entregar muita coisa. Gente, eu vou tentar expandir mais essa entrevista. No próximo vídeo eu falo mais sobre essa entrevista aí da Gretchen, porque tem muita coisa aí que a gente precisa falar sobre ela, tá certo? Beijo pra vocês, até daqui a pouco com o próximo vídeo aí falando do Power Couple. Tchau, tchau.